será ministrada nesta noite. Colossenses capítulo de número 3. Quando vocês encontrarem, identifique o versículo 8. Amém? Vamos contextualizar, como sempre, todos os versículos desse texto, desse capítulo. Mas, no entanto, eu quero ler para a igreja o versículo 8 e 12 de Colossenses capítulo de número 3. Capítulo 3, versículos 8 e também o versículo 12. Amém? Capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3 da epístola do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Quem era o líder dessa igreja? A igreja era Epáfras. Amém? O mesmo que com Timóteo, na sua viagem missionária, com a equipe que saía para fazer missões, fundaram aquela igreja. E aquela igreja cresceu, isso é fato. Só que quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola, é porque estava acontecendo algo terrível naquela igreja. O sincretismo estava crescendo naquela igreja, por intermédio de novos convertidos, que levavam liturgias diferentes para a igreja em Colossos. E o apóstolo Paulo estava preso nessa época, provavelmente em Roma. E há grandes evidências que no mesmo momento, no mesmo tempo em que ele escreveu essa carta a Colossos, ele também escreveu a carta a igrejas em Éfeso, aos Efésios. E a preocupação do apóstolo Paulo é que a igreja estava sem uma identidade, porque o povo estava seguindo por caminhos diferentes, devido ao sincretismo que estava sendo estabelecido naquela igreja. O legalismo judaico cresceu e muito. Então, as pessoas estavam se perdendo na verdadeira adoração, havendo ali abstinência de comidas, de bebidas. As pessoas tinham alguns rituais completamente fora da adoração que era para ser feita a Cristo. Então o apóstolo Paulo sente-se na incumbência, que é o mesmo que responsabilidade, de escrever aquela carta. O líder daquela igreja era Epáfras, e fundada por Timóteo e pelo mesmo Epáfras, mas o apóstolo Paulo era um mito naquela época em propagar a palavra, e conhecidíssimo, a ponto de o próprio imperador romano projetar a sua prisão, ou a sua segunda prisão, e posteriormente a sua morte. Fora Paulo decapitado e cerrado ao meio, por tão somente propagar a palavra de Deus, que era ela vivida através de Cristo Jesus, pela vida do apóstolo Paulo. Então, como eu falei no início, igreja, fala igreja, cenáculo, casa, família e salvação. Igreja, família e salvação. É o assunto que eu vou abordar aqui hoje. Nós iremos ler do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo número 25. E fecharemos no capítulo 4, versículo, tão somente o versículo 1, que disse ao meu respeito como pastor e líder desta casa. Por entanto, capítulo 3, versículo 8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Amém? Vou ler de novo, versículo 8: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes que saem de vossas bocas. E no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade de vida.
Aí é o deixar, se abster das coisas do mundo, no versículo 8. E no versículo 12, se apegar às coisas de Deus. E nós vamos ver como é importante a importância de nós adorarmos a Deus, ou de termos Jesus no centro da nossa casa. A nossa família, ela pode crescer de todas as formas, em todos os âmbitos, mas se Deus não estiver no controle da nossa casa, como a missionária Shirley leu há poucos instantes no Salmos de número 127, em vão trabalha aqueles para que estão tentando, Rodolfo, edificar a sua casa. Então, o tema desta pregação é herança na sua casa. Amém? No versículo 1 e até o versículo 3, nós vamos ver o deixar para conquistar. Deixar as coisas do mundo, deixar os deleites da vontade, da carne, para conquistar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A presença do Espírito Santo é a mais real presença de Jesus em nossas vidas, nesta geração e aqui enquanto vida estamos. Porque Jesus ainda encontra-se à destra de Deus, após ele ficar aqui 40 dias, propagando a palavra após a sua ressurreição, e ser erguido e recebido em glória pelos anjos e por todos que no céu habitam. Hoje ele está à destra de Deus, mas quem está aqui e leva para Deus com choros inexprimíveis as nossas orações, as nossas súplicas, é o Doutor Espírito Santo. Então ele que está aqui. Então quando nós deixamos as coisas do mundo e nos apegamos ao Espírito Santo, é o deixar para conquistar. E diz assim: portanto, versículo 1 do capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, não mais nos alegremos com as coisas que nos traz prazeres momentâneos. Eu estava vindo com a pastora e conversando com ela e outras pessoas, e dizendo a ela como nós somos tão egoístas e ao mesmo tempo variados de pensamentos, quando simplesmente projetamos casas, veículos, roupas novas e tudo que está ao nosso alcance ou não, queremos conquistar para que tenhamos uma vida sólida na terra, uma vida de bem-aventurança. Isso não é pecado. O pecado é quando nós deixamos de adorar a Deus para buscar os nossos belos prazeres. Não é nem pecado, mas é um erro. Por quê? A vida passa muito rápido e não sabemos quando iremos morrer, de que forma e como iremos morrer. De certo é que nós, todos nós, desceremos à sepultura um dia. Não sei de que forma, não sei de que jeito e não sei quando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano ou 10 anos. Se nós morrermos daqui a 70 anos, ainda assim teremos que nos apresentar no tribunal de Deus. E dali da morte para lá segue-se uma nova história que é conhecida por todos nós como eternidade. Seja ela eterna nos céus ou eterna no lago que arde de fogo e enxofre, a conhecer ou a saber o Hades. Então ele diz: olha, portanto, louvado seja Deus, portanto, se já estamos ressuscitados em Cristo, a nossa identidade agora é outra, a nossa responsabilidade é buscar as coisas do alto. E desde o Antigo Testamento Deus já nos traz justificativa porque isso é importante. Por quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo quanto nós quisermos aqui na terra, Ele acrescentará em nossas vidas. Então deixai
ou deixar para conquistar. No versículo número 4 e 5, morrer para viver. Olha o que ele diz, versículo 4 e 5. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Deixando essas coisas, por que ele está dizendo isso? Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, porque hoje nós vivemos uma vida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Ou seja, você, todos que morreram agora em Cristo Jesus, desde o Antigo Testamento até hoje, estão deitados no seio de Abraão. Tantos que morreram antes, como que morreram depois da existência de Abraão, estão todos deitados no seio de Abraão, ao saber, no colo de Abraão, hipoteticamente falando, esperando o dia da vinda do ressurreto Jesus Cristo, para que ele primeiro pegue os mortos que morreram em Cristo, e depois nós, que estamos com uma vida contrita com ele, também sermos arrebatados, chamado dia do arrebatamento. Mas João 3,16 vem dizer que Deus deu teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha uma vida eterna. E a Bíblia diz que todo aquele que crer nisso e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo. Mas os que não, esses sim já estão condenados. Então hoje nós mortificamos a nossa carne para vivermos em espírito. O que isso quer dizer? Poxa, nós não vamos deixar de comprar os nossos bens, as nossas comidas, as nossas roupas. Nós não vamos deixar de trabalhar. Nós não vamos deixar de pagar as nossas dívidas. Nós não vamos deixar de viver na sociedade. Nós não precisamos ser diferentes para mostrar a nossa diferença, porque ser diferente é uma coisa e haver uma diferença em nós é outra coisa, porque há uma distância muito grande nisso. Uma pessoa está aqui em algum local onde ele torna-se indiferente para aquelas pessoas, onde aquelas pessoas não olham para ele como uma pessoa normal. Um exemplo, uma pessoa de insanidade mental, estiver no meio de pessoas, com a sua vida mental capacitada, vai ter uma diferença, porque ele é diferente, ele não é igual a nós. Agora nós, quando estamos no meio de qualquer pessoa, há uma diferença em nós, chamada luz de Cristo, agora estabelecida pelo Espírito Santo. Aonde nós formos, você tem que ser a diferença, no seu trabalho, na sua casa, na vizinhança, aonde você andar, porque você agora é uma nova criatura. Olha o que ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Isso ele está falando aqui da nossa vida como servos, da nossa vida como homens e mulheres, servos do Senhor na igreja, tratando de assuntos naturais, mas espirituais. Vivermos em carne, mas em espírito, para que o diabo não roube de nós a nossa coroa. E nós vivemos, ou vivendo dessa forma, obviamente estaremos agradando ao nosso Deus. Deus não gosta da sua antiga vida, igreja. Quem aqui já é evangélico, Deus, ele não concorda, ele não adota os métodos que você mantinha na sua vida antiga. Então, nós que já estamos na presença de Cristo, não é desejo de Deus que nós venhamos olhar para trás, porque é um risco iminente quando nós saímos da presença de Deus. Olha o que ele diz no versículo 6 e versículo 7. Diz assim, pelas quais, louvado seja Deus,
coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Ele está falando do versículo número 5: aí mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite, louvado seja Deus, desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Ele não gosta dessas atitudes sobre os filhos que os desobedecem, ou seja, os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo, nós que hoje estamos em Cristo Jesus, em outro tempo andávamos conforme essas vontades carnais. Não é interessante para Deus aquele homem, aquela mulher que pôs a mão no arado, lance ela fora. Hoje nós somos nova criatura. Ele está falando do projeto do crescimento e da ascensão espiritual na vida do homem. Há uma dificuldade muito grande nisso, igreja, porque muitos erram por não conhecer as Escrituras, por não conhecer de que forma nós podemos viver para Cristo e não tão somente com Cristo. Porque viver uma vida com Cristo, como muitos vivem hoje, de uma forma dissoluta, porque está na presença dele, ele vai te respeitar como servo. Uma coisa é você viver com Cristo e fazendo tudo o que você quer, está dentro da igreja, como muitas igrejas têm aí, os pastores não pregam a exortação, a pessoa está com Cristo, mas vivendo da forma que quer. Uma outra coisa diferente é quando nós vivemos para Cristo, porque deixamos de fazer as concupiscências carnais, porque viver para Cristo chama-se abdicar de todas as coisas que praticávamos na carne, para vivermos conforme a vontade de Cristo, para Ele no Espírito. Então, quando nós vivemos com Cristo e para Cristo, há uma transformação de vida, de gênero, de comportamento, de natureza e de coisas concernentes a esta. Então Deus, Ele não gosta da nossa vida antiga. Ele prefere que nós estejamos como estamos hoje. Não mais beberrões, não mais brigões, não mais usuários, não mais prostitutos, não mais levianos, mas hoje lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, com uma vida próspera. Para aí vocês, como muitos, assim como eu, que temos filhos que foram constituídos fora do nosso casamento de hoje, ou de quem ainda não se casou hoje, quantas coisas nos traz de desânimo, de problemas seculares, problemas que muitas vezes tira a nossa paz de espírito. Quantas pessoas vieram para a igreja devendo a agiota, devendo a pessoas que cobram com a vida, e vieram para a presença de Deus, e hoje, vendo a vida de uma forma diferente, olha para trás e diz: aquela pessoa não é essa mesma que está aqui hoje, porque aquela vida, aquela forma de vida era uma forma de vida vazia, sem perspectiva de vida eterna, mas com perspectiva de vida secular, que é o hoje e o hoje, sem pensar no amanhã de Deus. Porque nós não pensamos em crescer para Cristo, o que nós queremos é crescer com Cristo. Que é isso, pastor? Como as igrejas que estão hoje aí pregando tão somente prosperidades, alcançar méritos terrenos, passarem concursos públicos, ou ser ingressado em uma suposta empresa, buscando Jesus ou tratando Jesus como trocas de moeda, tratando Ele como moeda de trocas. Mas Ele é mais importante do que isso. Jesus é mais importante do que um copo de cerveja, é mais importante do que um copo de cachaça.
Jesus é mais importante do que uma mulher mais bonita que tiver na face da terra, do que um homem mais bonito que tiver na face da terra. Jesus, ele é mais imponente do que qualquer tesouro que na terra venha a ver. Porque tudo que na terra há, a ferrugem vai destruir, a traça vai corroer, mas aquilo que nós estamos plantando, não vivendo com Cristo, mas vivendo para Cristo, está crescendo cada dia mais. Nós vamos ver biblicamente o nosso galardão nos céus, e Ele cada dia mais está se alegrando em você, que está crescendo espiritualmente, que está vindo para Deus novamente com forças, que está voltando para Deus dizendo: eu não sou essa criatura, eu não sou essa carne podre que habita sobre meus ossos, eu não sou só isso, eu sou muito mais do que isso. E se Deus não gosta das coisas que eu praticava, não a praticarei mais. Versículos 8 e 9. Aí vem o início da libertação. Versículo 8 e versículo 9. Diz assim, ó: mas, não o mais quantitativo, mais qualitativo, diz assim, ó: mas agora despojai-vos também de tudo. Dois pontos: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da sua boca. Não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mintas mais uns para os outros, não transgrida mais uns com os outros. Você hoje, deixando o velho homem, agora despojado do velho homem, de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes, hoje tu és uma nova criatura, tu és um novo modelo de vida. Tu foi agora projetado na água, no sangue e no Espírito. Tu agora não foi nascido do ventre de mamãe, tu agora foi nascido da vontade de Deus, deixando de ser escravo para ser servo de Deus. Aí no versículo 9 diz assim, ó: não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, ou seus maus feitos. Então isso chama-se o início da libertação. Aí vem agora o versículo 10 e 11, que é o processo da libertação carnal, que diz assim, o versículo 10 e 11: vos vestistes de novo, que se louvado seja Deus, renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circunciso e nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo tudo em todos. Ou seja, a porta agora é estreita, mas ela está aberta para todos aqueles que nele crê. A porta agora é fechada, é limitada, mas ela está aberta, porque ainda ele está na casa, ainda ele está a convidar, ainda ele está chamando. Então nós que já estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós estamos entrando no processo de libertação. Porque não é da noite para o dia que viramos cristãos, não é de uma hora para outra. Tem pessoas que mesmo dentro da igreja levam uma década para se converter. É um processo, muitas vezes gradativo, sofrido. É um processo muitas vezes doloroso, mas no final é só vitória. Quantas vezes em sua vida saiu de um culto maravilhoso, de uma festividade maravilhosa, e quando chega em casa o problema se estabelece, ou quando chega, antes de chegar em casa, mesmo indo para casa, o diabo se levanta por um ou por outro. Quantas vezes, saindo de uma pregação, saindo de uma palavra, louvado seja Deus, que vai exaltar as nossas vidas, de repente você recebe uma ligação de algo que aconteceu, que não nos trará alegria.
Mas ainda assim, chama-se processo da libertação. E no processo da libertação, há um deserto, que muitas vezes aqueles que estão sendo processados naquela libertação, não conseguem manter-se neste deserto. Vem desânimo, frieza, ira, contenda entre os irmãos, coisas que não nos agradam. Às vezes uma palavra, como eu preguei essa semana, às vezes uma única palavra mata toda uma trajetória de um processo de um cristão. Mas só que se você permanecer no processo da libertação, você vai chegar na conclusão dela. Se você permanecer, permaneceu no processo da libertação, você deixando Deus trabalhar, no versículo 12 a 16, a conclusão da libertação. Olha o que diz o versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e louvado seja Deus, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoe aquele que vos tem ofendido, porque todo aquele que perdoa certamente será perdoado. Você é revestido do poder de Deus, eleito agora por Deus, está chegando à conclusão do processo de uma libertação que iniciou num dia que você levantou a mão e disse: eu recebo Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. Aleluia. Início do processo. E durante a nossa caminhada, de altos e baixos, de chuva e sol, de noite e dia, dentro do processo da libertação, muitas coisas acontecem, altas e baixas. Mas depois do processo, na conclusão, quando estivermos revestidos de Deus, que aprendamos a ser servos na sinceridade, forjado o nosso caráter pelo sangue do Cordeiro. E quando estivermos nessa posição, aí ele diz assim: ó, suporta seu irmão que está do teu lado, que é insuportável, mas suporte ele, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou dos vossos pecados, das vossas transgressões, das vossas vil vidas, assim como ele vos perdoou, perdoe a ele ou ela também. Ele ou ela são assim, ou eles ou elas, perdão, são dessa forma, tem essa fama, tem essa natureza, tem esse método de vida. Foi criado numa cultura completamente diferente da tua cultura familiar ou de bairro até. Então hoje que nós estamos revestidos de Deus, que temos nova postura de aprender a perdoar, que na nossa antiga vida era imperdoável, porque todo aquele que perdoa será perdoado. Amém? Aí continua dizendo no versículo 14: e sobre tudo isto, revesti-vos de todo amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, louvado seja Deus, e ademostrando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha que transformação do vinho para a água, ou da água para o vinho. Olha que transformação de uma água amarga para uma doce água. Olha que transformação, uma vida completamente desgastada, uma vida completamente dissoluta, e agora você tem uma vida com Cristo e tem uma nova posição. Temos que cada dia matar um leão, um urso, para sobrevivermos nessa vida com Cristo, porque não é fácil, porque as cicatrizes do velho homem ainda se encontram em nós. A cicatriz, guarde isso,
as cicatrizes do velho homem ainda se encontram em nós. Porque se não fosse assim, quem levantou a mão não voltava para o mundo de novo, para abrir a ferida e dali comer das coisas que vomitou. Então há uma cicatriz em nós, e essa cicatriz que há em nós, só haverá uma sobrevivência em nós se nós vivermos dessa forma, depois de revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, louvado seja Deus, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós isto também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e em vosso coração, enquanto, agora, versículo de número 17. E quando isso acontecer, Jesus já é o ícone em tudo que você fizer, é a primórdia da sua vida. Então no versículo 17, quando a conclusão da sua etapa de libertação com Cristo chegar ao final, aí vem assim uma palavra que nós conhecemos muito na igreja: porque dele, por ele e para ele são todas. Porque dele, por ele e para ele são todas. Aí diz no versículo 17, Rodolfo: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, porque tudo é dele: a palavra, o corpo, a alma, a carne, o espaço, o tempo, todas as coisas são deles. Então, quando fizerdes tudo, faça agora com a nova vida, vivendo por Cristo ou para Cristo, tudo em nome dele. Que tem pessoas que traz a antropocêntrica. Pastor, o que é isso? A antropocêntrica é eu chegar aqui, ler um versículo mínimo da Bíblia e começar a contar minha vida aqui, contar um bocado de balela e trazendo emoções para a vida de vocês e trazendo os olhos de vocês fitos para mim, esquecendo quem rege esse lugar é Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós adoramos a antropocêntrica, nós esculachamos e eliminamos a cristocência, que o Cristo que foi dado por nós na cruz no Calvário, que ressuscitou o terceiro dia, ele que é o cabeça da igreja. Não tem homem que domine, não tem mulher que domine. O cabeça da igreja chama-se Yeshua. Aí depois disso, depois de toda essa conclusão, como eu falei, igreja, família e salvação. Ele vai entrar agora nas advertências familiares. Pronto, não basta só, louvado seja Deus, não basta só ser servo ou serva, mas tem que ser uma boa esposa. Do que adianta você ser uma missionária ou uma boa missionária? Do que adianta você ser uma boa diaconisa? Do que adianta você ser uma boa membra se você em casa não é uma boa esposa? Porque é bíblico, igreja. Hoje a igreja está entrando no mundo, no conceito do mundo. As mulheres querem mandar em vossos maridos. Isto é antibíblico. Olha o que depois dessa lição de adoração, o que é que o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja em Colossos, no versículo 18.
sejam servas, mas sejam esposas. Diz assim, ó: vós mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Da mesma forma, se você é uma boa serva, uma boa adoradora, que busca o Senhor em espírito e verdade, crendo nele, na ressurreição de Cristo sobre a sua vida, e fazendo de uma boa forma a sua adoração a ele, sejam também em casa com os vossos maridos. Deixa o marido ser o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. As mulheres querem dominar a casa. Na maioria dos atos do feminicídios ocorridos no Brasil e em outros países, alguns deles são abrangentes acerca de adultério. E não podemos não contestar contra isso. Por quê? Porque nós podemos sim. Porque há grandes evidências de enfrentamento de mulheres que hoje querem ocupar o espaço dos homens e entram em confronto muitas vezes corporais, e quem leva a pior sempre é vocês. A maioria das vezes são vocês, perdão. Devido à diferença do que há em nós para o que há em vocês, fomos feitos diferente de vocês. Então por que cresce muito? Porque a mulher, falando agora de serva, dentro da igreja é uma coisa, na sua casa, como esposa, é outra coisa completamente diferente daquilo que se apresenta no Senhor. Olha o que ele diz, ó, no versículo 8: vós mulheres, estáis sujeitas ou obedientes ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Deus, ele se agrada disso, porque você está sendo serva na igreja, mas em casa você está sendo uma adjuntora, uma esposa. Você está sendo serva na igreja, mas em casa você está sendo coerente com as coisas de Deus, sendo uma boa esposa, tratando o teu marido com respeito, com diligência, com responsabilidade, para que haja uma duração maior nos vossos casamentos. A tua palavra, mulher, tem poder. Capítulo 14 de Provérbios, nós vamos chegar lá no estudo que nós estamos fazendo de terça-feira, estamos agora na próxima terça-feira, na 13ª edição, mas dessa terça-feira a outra, diz: a mulher sábia vai iniciar assim: a mulher sábia edifica a tua casa. Uma casa edificada é uma casa sólida, uma casa que há respeito, uma casa que há uma interligação entre o homem e a mulher, uma casa que há harmonia, uma casa que há compreendimento de ambas as partes, uma casa que há um conceito voltado para Deus, porque se a mulher for sábia, a casa dela vai estar sempre nos projetos de Deus. É você, mulher, em primeira instância, que faz com que sua casa seja uma casa abençoada. Aí ele diz assim, no versículo número 19: servos, mas também maridos. Agora é para nós, homens. Olha o que ele diz no versículo 19: vós maridos, amai vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Em outro contexto, se não me falha a memória, em Timóteo, o apóstolo Paulo, em Timóteo não, acho que em Efésios, ele chega a nos dizer que nós, como homens, como cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, temos que tratar a nossa mulher ou as nossas esposas como Cristo tratou a igreja. Como foi que Cristo tratou a igreja? Perdoando-a, amando-a, dando a tua vida por amor de cada um de nós. Assim Ele quer que cada um de nós, homens, sejamos dentro da nossa casa, que sejamos membros, diáconos dentro da casa, missionários, presbíteros, evangelistas, pastores, mas no entanto, dentro da nossa casa, sejamos maridos, responsáveis com as nossas obrigações, servos agora de uma responsabilidade que nos foi atribuída de conduzir a nossa casa, que já está solidificada
pela força da nossa esposa, pela capacidade da nossa esposa, agora que nós mantenhamos a nossa casa em acessão, com as nossas forças, com os nossos projetos, com os nossos sonhos. Aí no versículo 21, ou 20, perdão, servo, mas filho. O que adianta estar na igreja, no grupo de jovens, vindo para a igreja, participando das coisas da igreja, e não respeita os vossos pais, que é papai e mamãe? Ele diz assim, ó: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ou seja, o que é que Deus quer? Que você seja crente só na igreja? E que a tua casa esteja desguarnecida? Que sua casa esteja desabitada da presença do Espírito Santo? Do que adianta vir para a igreja se a minha casa não tem, em nome de Jesus, paz, não tem harmonia? Do que adianta vir para a igreja, adorar a Deus, se dentro da minha casa, eu, minha esposa e meu filho, ou meus filhos, que vós que tens mais filhos, não tem uma paz de espírito? Então os filhos têm que obedecer. A Bíblia diz que a desobediência dos filhos com os pais, nos Salmos, se não me falha a memória, diminui o dia de vida na terra. Versículo de número 21. Nós, papai e mamãe, que sejamos servos, mas também pais. E diz assim no versículo 21: vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não perca o ânimo. Quantos filhos desanimados porque vê papai brigando com mamãe, irritando, incitando a ira dos vossos filhos. Pais que não se respeitam, tratam os filhos como palavreados, com palavras torpes, xingando os vossos filhos, xingando o marido as vossas esposas, xingando as esposas os vossos maridos, tudo isso na presença do seu filho. Isso traz uma irritabilidade grande no cérebrozinho do seu filhinho, e quando ele ou ela vai crescendo, vai trazendo um transtorno mental, familiar terrível. E quando essa criança torna-se adulto ou adulta, que entra no conceito cerimonial, a vida delas com o cônjuge é uma vida completamente desastrosa, porque aprendeu com papai e aprendeu também com mamãe. Aí ele vem tratar agora, ou vai iniciar-se no versículo 22, da nossa salvação. Ele tratou da igreja, né, do início da nossa caminhada até chegarmos numa fase adulta espiritual. Depois ele vem tratar de como sermos servos, pais, mães, esposos, esposas e filhos. Agora ele vai tratar de como sermos servos diante dos nossos senhores, conforme a vontade de Deus. Olha o que ele diz no versículo 22: servos obedientes aos vossos pastores. Versículo 22: vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Esse Senhor, com S minúsculo, significa o pastor da igreja, o líder espiritual de vocês, segundo a carne, segundo a carne, aquele quem vos exorta, quem vos exalta, aquele quem ora por vocês, quem intercede por vocês, aquele que traz o ensinamento a vocês, aquele que vai fazendo junto com vocês a sua trajetória de vida espiritual, não servindo só na aparência, dizendo que é crente, mas desobediente ao seu pastor, dizendo que é adorador, mas não serve a seu pastor com respeito, qual foi estabelecida pela vontade de Deus, não só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus segundo o curso da história bíblica, litúrgica e doutrinária que foi
estabelecida por Cristo na terra para que você tenha uma vida de ascensão, minha igreja, para que você a cada dia venha estar pondo a planta dos vossos pés mais perto das hóstias celestial. Crente desobediente ao pastor, crente que não respeita, ou crente que vive de aparência. Quantas pessoas aí no dia 31 e dia 1º não vieram para a igreja, mas se juntaram ou comunaram com seus familiares? Ah, pastor, não estava bebendo não, mas não tinha um copo de cerveja do teu lado? Ah, pastor, não estava bebendo não, mas não tinha alguém fumando do teu lado? Ah, mas é meu parente. A Bíblia fala que a salvação é de indivíduo por indivíduo. Você não vai entrar com seu parente no céu, não. Lá não entra de 2 em 2. Opa, agora não é sua vez, não, é a vez dele. Ei, todos nós seremos julgados diante do tribunal de Deus. Ah, mas pastor, é um parente que eu vi há longas datas, e daí? Ele espere eu adorar a Deus, para depois eu ter o meu tempo para ele ou para ela. Então é ser servo com fidelidade e com sinceridade e notoriedade de vida com Cristo. No versículo 23, ele vai dizer: façam por Deus. Quando você obedece ao seu pastor, você está fazendo por Deus. Quando você inclina a cabeça diante do teu pastor, naquilo que você é subordinado a ele, ele autorizou, você está sendo, ou melhor dizendo, você está fazendo por Deus e para Deus, e não para o homem em si. Ele diz aqui, ó, sirva o seu Senhor na carne, mas em sinceridade com Deus, na simplicidade do vosso coração. Olha o que diz o versículo 23: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, aí é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e não aos homens. Não seja crente de aparência, que está até agradando ao pastor, mas não está fazendo a vontade de Deus. Você pode carregar pedras no cesto para seu pastor, se for fora da igreja, nada disso é satisfatório a Deus. Aonde você tem que agradar ao seu pastor é dentro da igreja, nas coisas para Deus. Eu vou ler os dois juntos para que você entenda, o 22 e 23. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só de aparência, como para agradar aos homens, mas simples, louvado seja Deus, em simplicidade de coração, temendo a Deus, e em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Para Deus, é dele, não é nosso. Aí depois que ele nos aprovar nessas matérias que foi estabelecida nas nossas vidas, aí vem a herança de cada um de nós. E se nós formos inteligentes, diligentes e formos cheios do Espírito Santo, não só você, mas você e tua casa servirão ao Senhor. Olha o que ele diz no versículo 24: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Recebemos, porque sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor nos deu. Ele nos serviu com teu Filho unigênito, para que hoje nós entendêssemos isso e nos identificássemos como filhos de Deus e não mais filho do homem. Então, no versículo de número 25, é dando que se recebe. Diz assim: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção
de pessoas. Ah, mas pastor, porque ele tem uma pelezinha mais clara, pecou, mas aquele agravo que ele pecou não será visto por Deus dessa forma. Deus, nada disso. Ele não vai fazer acepção de negro, de pobre, de rico. Todos receberão a herança conforme a sua vida e suas obras na terra. Então, agravo que você fizer aqui, você receberá conforme tudo aquilo que você plantou. Certamente no dia da sua partida você colherá. Aí ele vem já tratar comigo. Aí já é ele. Aí o apóstolo Paulo já escreve essa carta. Ele endereçou essa primeira parte, ou toda essa parte, para os fiéis da igreja que estavam no secretismo, vivendo conforme algumas instruções religiosas de pessoas que não tinham conhecimento nenhum, como nós vimos hoje em dia aí, né? E não é muito distante de sairmos daqui e vermos em várias igrejas aí coisas que não competem a um adorador, uma adoradora praticar ou fazer, porque não tem conhecimentos bíblicos e fazem as coisas dissolutamente. Mas quando você tem um líder que ele prioriza as coisas de Deus, e o nosso conhecimento, ele é fundamental para que nós vivamos conforme a vontade de Deus. Há ou tem que haver um líder que instrua as suas ovelhas o caminho que se deve andar. E diz assim, no versículo 1 do capítulo 4, ou a epígrafe: pastores, líderes, vós, senhores, mais uma vez um S com S minúsculo, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja, tudo que tem que ser feito aqui tem que vir de lá para aqui, para depois passar para lá. Não pode sair daqui para lá, não vindo de lá, porque não vai haver nenhum tipo de relevância se for só daqui para lá. Porque ele fala que nós temos que ter justiça e equidade, que é igual a igualdade, é igual a imparcialidade, é igual a semelhança. Ou seja, da mesma forma que eu receber a palavra, eu tenho que passar para a senhora, para o senhor, para os senhores que aqui estão, que é o que? O conhecimento da verdade. E sabermos que somos pecadores constantemente, recorrentemente, e temos que nos abdicar desses maus atos, mas só fazemos isso nesse processo que foi estabelecido aqui, que o apóstolo Paulo administrou aquela igreja que era liderada por Epáfras, mas Timóteo era o seu companheiro. E quando eles juntos não acharam uma solução para aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, eles solicitaram. Paulo nunca tinha ido em Colossos, na época que ele escreveu essa carta. Ele só ouvia de Colossos aquilo que Timóteo e Epáfras falavam a ele. Então, devido às notícias que ele recebia, ele relatava o que deveria. Olha a qualidade, olha a simplicidade, olha o poderio que havia sobre as mãos de Paulo. Ele não conhecia a igreja fisicamente, ele não sabia do problema da igreja, mas ele conhecia por intermédio de Timóteo, que lhe escrevera a carta, de que forma a igreja estava vivendo. Então ele disse: olha, vocês precisam ter uma instrução, o início da libertação, que vem assim, 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 assim. Quero falar a vocês do processo da libertação, e no processo da libertação vão se chegar pessoas dizendo que são de Deus, se tornarão até teu amigo, mas na realidade são aves de rapinas que se infiltram no meio das ovelhas como joios para tirar a sua essência. Então ele está dizendo: cuidado com esses ensinamentos que vocês estão vendo por aí, que estão afastando vocês da verdade que Jesus
colocou na terra com o teu próprio sangue. Aí depois ele chama a igreja e diz: igreja. Ele via, vamos parafrasear, um casal que vinha e sentava todos os dias juntos. Se bem que naquela época a mulher nem entrava na igreja. E aí de repente naquelas respectivas noites, um sentava de um lado, Márcia sentava para um lado, Moisés sentava para o outro, Patrícia sentava de um lado, Alex sentava do outro, Rogério sentava de um lado, Josiele sentava do outro. No entanto, quando vinham nos cultos anteriores, sentavam ambos juntos. Ou seja, ele estava vendo problema familiar dentro da igreja. Igreja, família e salvação. E depois que ele traz esses conceitos familiar para a igreja, aí ele vem tratar da nossa partida para os céus. E vem nos instruir como andar, ouvindo a palavra de Deus, segundo o curso da história de Cristo e os demais, instruída ou instruídos cada um de nós pelaquele que Deus colocou como anjo da igreja, porque dali nós teremos um outro caminho. Qual o caminho que nós estamos trilhando, ou que trilhamos até hoje? Tivemos um ano que passou, foram 365 dias. Desses 365 dias, quantos desses dias você tirou verdadeiramente para adorar ao Senhor? Ou você fez a vontade dEle? Desses 365 dias, quantos dias você tirou só para agradar a tua carne e teu bel prazer? Faça essa conta. Agora eu te pergunto, fazendo esta conta, me diga qual foi a somatória desta conta. No final, teve um valor positivo posto na balança, ou tem agora aí você recobrando a tua mente um valor negativo? Então uma hora é essa de você dizer: deixar para conquistar, que foi o início da nossa lição. Deixando as coisas do mundo para conquistar o coração de Deus. E conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Pastor, que verdade é esta? Não tem outra verdade a não ser esta: a palavra de Deus dentro da nossa família, a herança de Deus em nossas famílias. Amém?